Capítulo 15. Respirei fundo, tentando clarear a mente. Eu não poderia cair nos truques de Philip. Não importava que tantas outras tinham caído. Não importava que eu sentia que seria inevitável. Minha lealdade à minha irmã era mais importante do que a força que eu sentia. Sim, isso é tudo. Eu me forcei a olhar em seus olhos. Quando disse essas palavras, então ele acreditaria que eu estava falando sério. Algo sombrio havia reluzido nos olhos dele, então ele os ergueu, olhou acima da minha cabeça. Senti que havia um grande conflito dentro dele e observei um músculo pulsar em seu maxilar cerrado. Finalmente, ele tirou a mão do meu queixo e se afastou da parede. Minhas mãos caíram de seu peito quando ele recuou um passo. Embora eu tivesse me recusado a sucumbir à emoção que sentia, não pude deixar de notar como ele parecia bonito, com as faces vermelhas e os olhos ardentes. E quando ele passou os dedos pelos cabelos, não pude deixar de acompanhar o movimento com meus olhos, imaginando qual poderia ser a sensação de enterrar os dedos em seu cabelo. Muito bem, ele disse em voz baixa, mas áspera. Se gosta de mim um pouco que seja, como amigo ou mesmo como seu anfitrião, não fuja assim novamente. Não me deixe preocupado sem necessidade. Não vou, respondi com a voz trêmula, eu prometo. Tive que me virar. Meu olhar repousou em Meg. Eu tinha vindo ali para fazer alguma coisa com ela, mas agora não conseguia pensar no que. A baia era muito pequena, estava quente demais e Philip estava sendo Philip demais. Vou pedir para um cavalariço cuidar dela, ele disse. Sua voz era tensa, mas gentil. Ele pegou minha bolsa e fez um gesto, me dando passagem para eu sair do estábulo primeiro. O sol poente projetava caminhos dourados entre as árvores, fazendo boa parte do terreno esfriar nas sombras e na luz azul acinzentada do crepúsculo iminente. Quando saímos do estábulo, inspirei profundamente o ar fresco. Assim era melhor. Espaços abertos e ar fresco clareariam minha mente e meu coração. Deveriam clarear as emoções espessas entre mim e Philip. Porém, senti algo profundo e tenso nos conectando. Fez nosso silêncio parecer desconfortável e eu não estava acostumada a isso com ele. Estava acostumada a conforto e familiaridade, não a tensão e constrangimento. Fiquei me perguntando se tudo entre nós era mesmo tão frágil que pudesse ser arruinado em apenas um dia. Por mais que eu tivesse dado um sermão no meu coração sobre a necessidade de destruir minha amizade com Philip, entrei em pânico ao pensar que isso já podia ter acontecido. Eu não estava pronta. Meu coração não tinha sido educado o suficiente para aceitar. E Cecily ainda não estava ali. Ergui os olhos para Philip e o encontrei olhando para mim, com uma expressão pensativa. O que você fez hoje? Ele perguntou. Ah, só pintei, eu disse. O que você fez? Absolutamente nada. Simplesmente fiquei sentado na biblioteca pensando em você o dia todo. Quando olhei para ele de surpresa, ele piscou. Fiquei tão aliviada que ri. Ele estava flertando comigo como sempre tinha feito, nada precisava mudar. Ainda não. Assim que Cecily chegasse, eu o cortaria do meu coração, mas por hora iria desfrutar daquele momento. Você não ficou, eu disse.
porque era assim que a gente jogava nosso jogo. É isso que você ganha por tentar mudar de assunto. Posso ver o que pintou? Quando hesitei, ele sorriu para mim de uma forma que achei impossível resistir. Por favor, quero ver de que serviu eu ter ficado preocupado com você. Olhei feio para ele. Isso é golpe baixo. Sim, mas eficaz, eu acho, disse ele parando e se virando para mim. Philip não era outra coisa senão persistente. Suspirando com derrota, peguei a bolsa que estava nas mãos dele e tirei a pintura. Entreguei-lhe, hesitante, preocupada com sua reação. Observei seu rosto atentamente e não me decepcionei. Sua reação imediata foi uma mistura de surpresa e gratidão. A expressão que se seguiu desafiava definições. Não consegui encontrar uma palavra para a emoção que vi em seus olhos quando ele olhou para mim. Receio que não possa lhe devolver isto aqui. Sorri. Que belo elogio, obrigada. Estendi a mão para pegar a aquarela de volta, mas ele se afastou. Estou falando sério, o que você quer por isso? Eu tinha certeza de que ele estava brincando. Não está à venda. Eu me mexi para apanhá-la da mão dele e ele a escondeu atrás das costas com um sorriso, claramente apreciando nosso novo jogo. Observei-o pensativa. Considerei tentar arrancar a pintura de sua mão, mas decidi que provavelmente seria mal sucedida na tentativa. Ele me mostrou um sorriso presunçoso. Agora eu precisava tentar. Cheguei perto dele, mas ele me agarrou rapidamente pela cintura, com um braço enquanto segurava a pintura, em segurança atrás das costas com a outra mão. Fui tomada de surpresa por seu toque inesperado e pelo calor de seu corpo contra o meu. Afastei-me depressa e ele me soltou. Não achou mesmo que isso iria funcionar, achou? Ele perguntou com um sorriso. Não, mas achei que valia a pena tentar. Sim, definitivamente valia. Ele disse com um sorriso despreocupado que me fez corar. Você consideraria uma troca? Sua pergunta despertou minha curiosidade. Que tipo de troca? Você dirá o que deseja. Não havia nada sugestivo em sua voz, mas, em seus olhos, vi uma série de possibilidades. Meu rosto se aqueceu e me vi de repente com a língua presa. Galanteador perverso. Percebo pelo seu rubor que você é muito tímida para pedir, ele disse. Ajudaria se eu tentasse adivinhar? Eu saberia a resposta certa, pelo tom de vermelho nas suas bochechas. Era impossível não rir. Você é atroz. Estendi a mão para a pintura, mas ele abanou a cabeça. Claramente ainda não estava pronto para desistir da luta. E quanto a Meg? Ele perguntou. Levei um susto. Eu não poderia aceitar a Meg. Por que não? É uma égua, Philip, esse é o motivo. Ela é muito mais valiosa do que a pintura, não para mim. Neguei com a cabeça. É um absurdo, eu não poderia aceitar. Outra coisa, então. Por que o quer tanto? Perguntei. Não me pergunte isso. Apenas me diga qual é o seu preço. Ele falou isso com um sorriso, mas havia um brilho inconfundível de determinação em seus olhos. Suspirei, sabendo que Philip era implacável quando colocava alguma coisa na cabeça. Só existem duas coisas que realmente quero, mas você não pode me dar nenhuma delas, por isso não tem sentido dizer. Estendi a mão novamente. Philip a ignorou. Eu quero saber. A provocação tinha desaparecido, substituída por uma determinação absoluta. Muito bem.
Eu disse, sabendo que não faria diferença em nossa batalha. Quero que meu pai volte para casa. E quero o medalhão que o salteador roubou. Eu tinha uma foto da minha mãe nele. Vi um lampejo de tristeza nos olhos de Philip. Fez meu coração doer. Viu só? Você não pode me dar nenhuma delas. Então devo insistir em ficar com a pintura. Ele me estudou em silêncio por um momento. Depois, olhou para a aquarela. Eu me senti de repente transparente, como se ele pudesse enxergar nas profundezas do meu coração, e me encolhi por dentro com a sensação de vulnerabilidade que aquilo me provocava. Parece que estamos num impasse, então, porque não posso abrir mão disso. Ele me olhou com uma estranha expressão no rosto. Tenho uma ideia. Vamos mantê-la em um lugar onde nós dois podemos desfrutar dela, até concordarmos com um preço. A biblioteca? Palpitei. Suspirei diante do sorriso de Philip. Muito bem. Mas, se não pudermos concordar em um preço, antes de eu ir embora, então vou levar a pintura comigo e você terá que abrir mão dela sem se opor. De acordo. Disse ele com um sorriso que me dizia que ele iria ganhar. Só que essa competição ele não venceria, pois eu havia pintado com o coração e não deixaria o quadro com ele. A manhã seguinte foi muito como todas as outras que eu passara em Edinburgh. Mais uma vez encontrei Philip nos estábulos para nosso passeio matinal. Mais uma vez seu cavalo venceu o meu em uma corrida. E mais uma vez nós conversamos e rimos, enquanto andávamos de volta para a casa juntos. Mas, apesar de tudo, senti que tudo o que fazíamos não era a parte de uma rotina em curso, mas o ato final de uma peça, que seria concluída naquela tarde. Cecily era aguardada naquele dia, juntamente com Louisa, William e Rachel, e nada mais seria o mesmo. Um sentimento de melancolia tomou conta de mim, enquanto eu tirava o traje de montaria e me trocava. Então, fiquei no quarto, em vez de descer para o desjejum, e tentei encontrar consolo em meu desenho. Ao esboçar a perspectiva da minha janela, tentei convencer meu coração de que não havia nenhuma necessidade de sofrer com a perda de algo que eu só havia desfrutado por uma semana. Era apenas uma cavalgada matinal com um amigo, nada mais. No entanto, ultimamente meu coração andava mais difícil de enganar e me acusava de ser uma mentirosa. Franzi o senho diante do meu esboço. Certamente, meu coração era inferior à minha mente e à minha vontade. Eu simplesmente teria que exercer mais controle sobre ele. Ele havia aprendido a me obedecer depois de perdas maiores que essa e iria me obedecer novamente. Uma batida na porta interrompeu meus pensamentos. Um criado tinha chegado para me informar de que eu tinha visita. Pega de surpresa, rapidamente alisei o cabelo e segui o criado escada abaixo. Quem poderia estar me fazendo uma visita? Parei na porta da sala de estar, surpresa por encontrar Philip ali. Era para ele estar em reunião com o administrador da propriedade. Também fiquei surpresa pelo olhar fugaz que Lady Caroline direcionou a mim, como se ela estivesse tentando adivinhar meus sentimentos com um olhar. Acima de tudo, fiquei surpresa ao descobrir que meu visitante era um estranho. Tinha o cabelo loiro dourado, arrumado no estilo Brummel. As pontas do colarinho iam até as maçãs do rosto. O colete era ousado, mas de bom gosto, e eu contei 3 correntes de relógio.
Ele se portava com um ar de confiança e um talento para a moda que me impressionava. O cavalheiro fez uma reverência elegante. Senhorita Daventry? Sim, pois não, senhor? Belfort. Thomas Belfort. Sentei-me ao lado de Lady Caroline e o Sr. Belfort sentou-se à minha frente. Philip estava atrás dele perto da janela. O Sr. Belfort segurava um livro que entregou a mim. Por favor, me perdoe por ser tão ousado e fazer uma visita sem me apresentar, mas recebi a incumbência de lhe trazer isso e me disseram que é de extrema importância que a senhorita o receba. Abri o livro com grande curiosidade. Meus olhos resvalaram sobre as linhas. A senhora Daventry é bela e formosa, com olhos de uma cor tão maravilhosa. Mais que depressa fechei o livro novamente com um estalo. Era uma coleção dos poemas do Sr. Whittles. O Sr. Belfort sorriu. Meu tio, o Sr. Whittles, me incumbiu da tarefa de lhe presentear com esta coleção de poemas, dedicados à senhorita. Aquele devia ser o sobrinho que o Sr. Whittles havia mencionado na manhã que eu deixara Bath. Entendo, disse eu, limpando a garganta em meu embaraço. Ele pensava que eu encorajava as atenções de seu tio. Que humilhante. Obrigada, senhor. Espero que não tenha saído do seu caminho para me entregar este livro. Não muito, mas a distância não teria me dissuadido. Confesso que estava ansioso para conhecer o objeto de tal êxtase. Ele acenou a mão no ar como se gesticulasse para anjos invisíveis. Senti meu rosto ficar mais quente. Desejei que Philip não estivesse ouvindo aquilo. Ele havia voltado a olhar para mim com algo de divertimento e curiosidade. Sem dúvida, zombaria de mim sobre tudo isso depois. Lamento que o senhor tivesse que ser submetido à poesia dele. Falei para o Sr. Belfort. Tentei fazê-lo parar, mas foi impossível. Ele riu, foi um som agradável. Posso muito bem acreditar, embora não possa culpar o gosto dele, mesmo que a poesia não seja das melhores. A admiração reluzia em seus olhos. Meu rubor recusou-se a desaparecer e amaldiçoei minha incapacidade de me sentir confortável na companhia de jovens cavalheiros bonitos, pois aquele cavaleiro era bonito, embora de uma forma diferente da beleza de Philip. Era o tipo de cavaleiro que Cecily provavelmente encontraria todos os dias em Londres. Era o tipo de cavalheiro na presença de quem minha avó iria querer que eu me sentisse confortável e com quem eu aprenderia a flertar. O Sr. Belfort se inclinou em minha direção. Diga-me, senhorita Daventry, pretende comparecer ao baile no Assembly Rooms nesta sexta-feira à noite? Dei uma olhadela para Lady Caroline, que assentiu de leve com a cabeça. Sim, acredito que tínhamos planejado ir, eu disse. Ele sorriu suavemente. E a senhorita dança de forma tão bela quando se ruboriza? Meu olhar disparou para Philip. Parecia muito com o tipo de elogio que ele faria. Pensei que ele pudesse apreciar o fraseado do Sr. Belfort, mas os olhos dele se estreitaram e sua boca estava definida em uma linha fina. Ele claramente não apreciava o Sr. Belfort, mas Philip achava mesmo que era o único homem autorizado a me dirigir galanteios. Sorri de volta para o Sr. Belfort, sentindo-me desafiadora por uma razão que não podia explicar.
Não exatamente, mas de muito mais bom grado. Sr. Belfort riu, como se eu tivesse dito algo muito inteligente. Meu sorriso cresceu mais quando me dei conta de que tinha flertado pela primeira vez na vida. Foi uma experiência inebriante e não de todo desagradável. Então posso ter a honra das 2 primeiras danças com a senhorita? Ele perguntou. Quase olhei para Philip de novo, mas me controlei, percebendo que ele não tinha me pedido dança nenhuma. Então, não importaria para ele o que eu respondesse. Sim, pode, eu disse ao Sr. Belfort, me sentindo poderosa. Um jovem e bonito cavalheiro queria dançar comigo, não com Cecily, comigo. O Sr. Belfort sorriu em retribuição. Depois se levantou e se desculpou por não poder ficar mais tempo. Aguardarei a sexta-feira com anseio, então, ele disse, e nos deixou com uma reverência. Lady Caroline olhou para mim, depois para Philip, que ainda parecia insatisfeito ao fitar, através da janela, a figura do Sr. Belfort que se afastava. Lady Caroline se levantou abruptamente. Bem, se me derem licença, tenho algo para fazer. Ela saiu da sala às pressas e fechou a porta com força. Notei vagamente sua partida. Passando a mão sobre a capa de couro do meu livro de poemas, sorri para mim mesma. Era assim que Cecily se sentia quando falava com cavalheiros? Ela se sentia assim, forte e poderosa? Eu não poderia culpá-la pelos flertes, agora que eu também tinha experimentado a sensação. Olhei para cima quando Philip afastou-se da janela e se sentou ao meu lado no sofá. Ele estendeu a mão. Posso? Dei-lhe o livro que ele abriu na primeira página. Philip limpou a garganta e leu o primeiro poema em voz alta. Fiquei impressionada como sua voz encorpada e familiar poderia fazer até mesmo a poesia do Sr. Whittles soar quase boa. Eu me perguntei o que ele faria com um poema bem escrito. Meu desejo de sorrir desapareceu. Meu sentimento de poder me abandonou. Na sua ausência, eu me senti esvaziada. E o humor lacrimoso contra o qual eu tinha tentado lutar antes agora retornava. Philip virou a página e leu outro poema. Observando o seu perfil familiar, pensei no pomar coalhado de maçãs esmagadas. Pensei nas insinuações da senhorita Grace sobre minha motivação de ir a Edenbrook. Pensei em como Cecily tinha dançado com Philip se apaixonado por ele em Londres. Eu me perguntava quantos corações havia colecionado e quantos ele havia partido. Ele olhou para mim ao virar a página. Estou surpreso que nunca tenha me contado sobre este seu admirador, esse Sr. Whittles. Eu ri com um pouco de vergonha. Ele não era alguém de quem eu gostaria de lembrar. Philip levantou os olhos do livro com expectativa, certo de que eu estava prestes a entretê-lo. Ele tem o dobro da minha idade. Usa um colete que range e tem uma boca muito molhada. Ele riu. Parece uma combinação letal. Ele é perfeitamente repulsivo. Nunca entendi por que minha tia parece gostar dele. Ela gosta dele? Philip ergueu uma sobrancelha. Confirmei com a cabeça. Sim, mas ele é muito obtuso. Parece um caso perdido. Philip fechou o livro. Parece que você tem uma tarefa de cupido pela frente. Dei de ombros. Não tem nada que eu gostaria mais, porém nunca soube como. Philip considerou por um momento. Já sei.
Escreva uma carta de amor a cada um deles, como se fosse enviada pelo outro, e veja se alguma coisa acontece. Uma carta de amor. Eu nem tinha ideia de por onde começar a escrever uma carta de amor. Você sabe como escrever uma carta de amor, não é? Philip me perguntou com um sorriso. É claro que não, desdenhei. Por que é claro que não? Não acha que consegue escrever uma carta algum dia? Dei de ombros fingindo indiferença sobre o tópico, mas por dentro eu estava me contorcendo sem jeito. Nunca pensei nisso. Então vou lhe ensinar. Só que agora estou curioso. Ele sorriu de seu jeito provocativo. Você já recebeu uma carta de amor? Corei. Não, não recebi. Não, a menos que conte os poemas do Sr. Whittles. Esses eu não contaria de forma alguma. Seu olhar se tornou provocante. Seus lábios se curvaram em um sorriso. 17 anos e nunca recebeu uma carta de amor. Isso não parece certo. Devo-lhe escrever uma, Mariane? Olhei feio para ele. Ele extraía um prazer imenso em me deixar envergonhada. Não, obrigada. Eu disse de maneira forçada. Por que não? Sua voz agora tinha assumido um tom mais baixo. Ele se virara de lado no sofá. Então agora estava inclinado para mim. Lembrei-me de várias coisas em rápida sucessão. Philip era um galanteador. Philip adorava me fazer corar. Philip roubava corações que ele não tinha a intenção de guardar. Ele estava me provocando como sempre fazia. Não havia nada mais que isso. Você sabe que vou embora se me provocar demais, eu o alertei. Ele virou o livro nas mãos, olhando para ele em vez de para mim. Por que acha que eu iria provocá-la? Revirei os olhos. Experiência. Levemente ele jogou o livro sobre a mesa de chá e se inclinou em minha direção, passando o braço ao longo do encosto do sofá. Mas, Mariane, sempre falou sério quando se trata de assuntos do coração. Ele ainda estava sorrindo, mas seus olhos eram sérios. Era um daqueles casos, sempre inesperados, quando eu tinha a sensação de que as brincadeiras de Philip eram só fachada. Uma fina capa para sentimentos mais profundos, os quais só me restava supor. Estudei sua expressão, mas sem sucesso. De muitas formas, aquele homem ainda era um mistério para mim. Eu nunca conseguiria escrever uma carta para o Sr. Whittles, como se fosse minha tia. Mesmo assim, aquilo me intrigava. Eu queria conhecer esse lado de Philip, esse lado dele, que sabia como cortejar as damas e como escrever uma carta de amor e como ler um poema para que derretesse algo dentro de mim. Eu queria conhecer o lado dele que Cecily conhecia. Era perigoso e muito provavelmente insensato. Mas eu tinha poucas horas antes que tudo mudasse, e eu sabia que nunca teria esta oportunidade novamente. Muito bem, eu disse, sentindo o nervosismo estremecer dentro de mim. Você pode me ensinar. Afinal de contas, pode ser uma habilidade que valha a pena aprender. Philip sorriu. Depois se levantou e caminhou até a escrivaninha no canto. Pegou uma pena, tinta e papel, depois levou tudo para a mesa redonda, onde tínhamos jogado cartas com o senhor e a senhora Clampett na noite anterior. Você não aprenderá nada sentada aí, ele disse, venha cá. Juntei-me a ele na mesa e ele puxou uma cadeira para mim. Depois posicionou outra cadeira ao lado da minha e se sentou. Olhei para a porta fechada da sala de visitas. Philip sempre tinha o cuidado de manter as portas abertas quando estávamos a sós, mas não fez nenhum movimento para abri-la nesta ocasião.
Meu coração acelerou e o nervosismo começou a fluir através de mim. Ele então sentou-se tão perto de mim que pude sentir uma mistura de aromas, sabonete e roupa lavada, e algo que cheirava a terra, como a grama depois da chuva. Pensei que ele tinha o cheiro da luz do sol e de céus azuis. Está pronta para a sua lição de romance? Felipe perguntou com um brilho provocante nos olhos.